Amém? O nome dele é poderoso, poderoso, santo, inigualável é o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, antes de sentarmos, pastor Vinícius já se encontra em Maceió e à noite estará conosco, adorando ao Rei dos Reis juntos. Você que trouxe a palavra do Senhor, agradecer ao Ministério de Louvor, pode colocar um fundo mesmo, para os irmãos ouvirem também a palavra. Livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Pode baixar um pouquinho. Eu vou ler 3 versículos. Versículo 6, versículo 7 e versículo de número 8. Amém. Quem achou diz amém. A palavra do Senhor nos fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O 8 vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. E ela não precisa de complemento, nem de emenda, nem de atualização. Ela é pura na sua essência. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através desta palavra. Que o Senhor nos diminua e que o Senhor cresça nesta manhã. Na autoridade que há no nome de Jesus, a igreja diz. Você pode tomar seu assento. Orava eu ao Senhor pedindo uma palavra para trazer nesta manhã. E o Espírito Santo, ele ministrava fortemente, dizendo: leve a palavra. A minha palavra. A importância da minha palavra. E esse livro de Josué, principalmente no capítulo de número 1, eu gosto de dividir o livro de Josué em capítulos. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa manhã. E até chegar ao muro de Jericó, Deus, ele dá vários ensinamentos a Josué. E eu vou me ater nesse primeiro ensinamento. Veja, o povo de Israel, Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar um povo que estava sendo escravo no Egito. E Deus usa Moisés para libertar, para conduzir e levar a esse momento que é à beira do Jordão. Só que o povo de Israel, ele tinha uma mente escrava. Ele não conhecia a lei do Senhor, não existia a lei do Senhor. E Deus foi dando a Moisés a lei. Foi dando direcionamentos, mandamentos, até chegar a esse ponto que estamos aqui. Então, o povo, ele chega com uma mentalidade escrava. E nesse momento, Josué, ele está passando um momento muito difícil, porque ele tinha acabado de perder o seu líder. E posso dizer uma coisa: substituir um líder que talvez teve algum fracasso no seu andamento da sua história, parece até ser fácil, mas substituir um líder como Moisés não era uma tarefa das mais fáceis naquele momento para Josué. E ele estava triste. Ele estava abalado com a morte de Moisés. Deus, ele tinha levado Moisés para perto de si, e naquele momento não existia ainda um líder direcionado por Deus para a nação de Israel. E vejam, uma nação que passou 40 anos no deserto rodeando porque era desobediente.
A época do deserto era a época em que Deus enviava o maná. Eles não precisavam plantar para colher e se alimentar. Deus dava tudo em suas mãos. Deus provia todas as coisas. Até a roupa não ia para bazar naquela época. Passou 40 anos. Mas chegou o tempo do povo habitar na terra prometida e lá dentro era diferente, porque eles precisariam plantar para colher. Eles saíram da época do, digamos assim, do lanche. Chegou a época do almoço. Olha, tem uma terra prometida que manda leite e mel, mas a partir do momento que vocês entrarem, vocês terão que plantar e colher. Vocês comerão do seu plantio. O maná foi cessado aí. O maná do Senhor foi cessado aí. E Josué está nesse momento de tristeza. Está nesse momento de angústia. E aí vem a palavra do Senhor a Josué. Isso assim, Josué, esforça-te. Essa palavra esforça-te tem 4 vezes nesse capítulo. Tem bom ânimo. Porque tem uma chave para você, Josué, para liderar esse povo. Quem quer ser bem sucedido aqui? Levanta a mão. Amém? Você quer ser bem sucedido? Você quer prosperar no seu caminho? Deus, ele tem uma chave para você nessa manhã. E Deus, ele diz assim, Josué, tem bom ânimo. Eu te levantei como líder desta nação. Para teres... Agora, tem bom ânimo e se levanta. E eu te peço apenas uma coisa. Eu te peço apenas uma coisa. Tenha cuidado de fazer conforme toda a lei. E ele diz, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E lá no 8, ele vai dizer, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Veja, Josué agora está do lado de cá do Jordão e tem um povo que o pecado foi tão grande que chegou ao trono de Deus, lá em Jericó. O pecado daquele povo foi tão terrível que chegou ao trono do Senhor, chegou diante do Deus Altíssimo. Era um povo perigoso. Mas em nenhum momento Deus ele pede para Josué se preparar com espada, com escudo, com guerreiros, com armamento. Ele disse, Josué, você quer um caminho próspero, mesmo tendo um povo hostil na sua frente, vai com a minha palavra. Não te desvies dela nem para a direita e nem para a esquerda. Porque eu te garanto algo, se você for com a minha palavra, o teu caminho será bem sucedido. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Quer ser bem sucedido? Vá com a palavra. Leva a palavra. Caminhe com a palavra. Veja que ensinamento Deus deixa para Josué. Josué quer ser bem sucedido em tudo que você fizer. O segredo está na minha palavra. É muito bom lermos livros, mas bom é ter na nossa cabeceira a palavra. E quando eu, pela primeira vez que eu meditei nesse texto, eu disse, meu Senhor, todas as vezes que eu lia, eu achava que o Senhor estava dizendo para Josué que ele fosse forte e corajoso com seus braços. Seja forte, Josué, seja corajoso, passe o Jordão. Não, porque Deus sabe como é difícil a gente meditar na palavra. E eu vim nessa manhã porque o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu espírito dizendo, o meu povo padece por falta de conhecimento. E muitos estão passando por situações difíceis porque não têm meditado na minha palavra.
Tem muitas coisas e muitas respostas nas nossas vidas que elas não são respondidas porque a gente não medita na palavra. Porque toda resposta de Deus vem pela palavra. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que os grandes homens de Deus, antes de ir aos profetas, eles oravam e meditavam. E quando eles chegavam aos profetas, eles tinham a resposta daquilo que eles oravam e daquilo que eles meditavam. O mais importante de tudo é viver a palavra. A parábola do semeador, ela está em 3 evangelhos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. E veja, algo interessante. Quando ele fala da terra fértil, da semente da terra fértil, Mateus afirma que a terra é fértil. E ela é boa porque ela ouve e compreende a palavra. Marcos vai dizer que ela ouve e recebe a palavra. E Lucas enfatiza que ela ouve, mas ela conserva a palavra. Esse é o caminho da fé. Quando eu recebo, compreendo. Quando eu recebo, compreendo e conservo a palavra. A terra boa, ela conserva, ela recebe, ela guarda, ela vive. Ela vive a palavra. Pastor, a ministração nessa manhã é a palavra. Porque ela vai abrir um norte hoje para a sua vida. O Jordão parecia ser um lugar intransponível, mas posso te dizer uma coisa? O muro de Jericó começou a ruir quando Josué começou a meditar na palavra. Não foram as voltas e nem foi só o grito. O muro de Jericó começou a ruir aqui no capítulo 1. Quando você começar a meditar na palavra, meditar é diferente de ler. Quando você começar a meditar na palavra, você vai perceber que muitas coisas começarão a ruir na sua vida. Tudo aquilo que era empecilho. Porque a palavra ela vai trazer clareza, luzeiro, luz, revelação, entendimento. Deus, Ele quer que você se deleite na sua palavra. Então Ele pede a Josué apenas uma coisa: Josué, você vai ser bem sucedido, mas vai com a minha palavra. Moisés, ele foi responsável por receber as tábuas da lei. Ele praticamente foi o construtor da Constituição de Israel. E Josué teve que suceder esse líder. A diferença, veja, a gente tem uma Constituição federal. A diferença é que a nossa Constituição ela pode ser emendada, mas a palavra não. Não há emenda na palavra do Senhor. Os homens não podem se reunir no Congresso e dizer assim, vamos emendar a palavra. Não, não, não. Ela não se emenda, não se remenda. Ela é a mesma, a mesma. A palavra nunca, ela vai se ajoelhar perante o homem, não. É o homem que tem que se ajoelhar e se prostrar diante da palavra. Sabe qual é o nosso papel? Como ministro da palavra. Não é saber se as pessoas concordam com aquilo que eu prego ou não. Eu tenho que pregar a palavra. Da forma que ela é. Apocalipse 22, a Bíblia vai dizer que eu não posso nem pôr e nem retirar nada da palavra. Então não é o que eu acho, é o que Deus diz. Porque o mesmo pecado há 2000 anos atrás é o mesmo pecado hoje. Ele não vai mudar. E não é porque a sociedade acha que mudou que Deus vai mudar. Vai continuar sendo o mesmo. Porque o modelo que Deus nos deixou é o melhor modelo. Então, essa introdução, eu quero trazer para a igreja essa importância de você ter uma vida na meditação da palavra. Se você não medita na palavra, comece a meditar. Comece a meditar. Porque tudo vem através dela. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é o único livro que gera o genuíno arrependimento. O arrependimento, ele vem pela palavra. O cronista, nas segundas cartas de Crônicas, capítulo 34, vai falar de um rei chamado Josias. E com 8 anos, Josias foi separado rei. Com 18 anos, Josias, assim,
eu tenho que tirar todo o altar de Baal. Porque Josias pegou um reinado idólatra. Josias pegou um reinado totalmente voltado a idolatrias e deuses estranhos. E veja, uma criança de 8 anos começou a reinar. E com 18 anos, na juventude, ele disse assim, isso aqui não, no meu reinado não, vou retirar tudo que o Senhor não se agrada. E ele retira tudo aos 8 anos. E por 31 anos ele serviu em Judá. E não só isso. Josias, ele disse, eu preciso que a casa do Senhor seja restaurada. A casa do Senhor, ela precisa ser restaurada. E aí ele tinha um escrivão chamado Cefã. Cefã vai até o sumo sacerdote da sua época, chamado Ilquias. E lá, eles começam aí nas cidades vizinhas, isso é interessante, escute isso. E eles começam a arrecadar fundos, dinheiro, oferta, dízimo, para quê? Para a reconstrução da casa do Senhor. A oferta, o dízimo, aquilo que nós entregamos no altar, ele serve para a construção da casa, para a reconstrução da casa, é para o mantimento da casa do Senhor. E quando Cefã ele chega até Ilquias, diz assim, olha, o rei, ele quer que você reconstrua a casa, o templo de oração do nosso Senhor, o Deus de Moisés, o Deus de Israel. E o sumo sacerdote, ele pega alguns escribas, pega alguns levitas, e ele começa a reconstruir o templo, só que ele vai no porão da casa do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 34. Ele vai até o porão. E quando ele chega no porão, ele acha um livro. Ele acha, e ele diz, esse livro é o livro do Senhor. Leva ao rei, que mandou eu reconstruir. E aí ele entrega o livro a Cefã, o escrivão, e Cefã ele vai até o rei Josias. Diz assim, rei, nós achamos o livro do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o rei diz assim, lê para mim. Lê esse livro para mim. E quando Cefã começa a ler o livro dos reis, ele diz, para, porque nós precisamos voltar ao arrependimento, porque os nossos pais não cumpriram o que está nesse livro. Pode parar. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Quando ele escuta a palavra, ele se humilha. Irmão, a palavra transforma. A palavra, ela muda situações. O arrependimento genuíno, ele vem pela palavra. Mas pastor, eram os pais de Josias que tinham pecado. O nosso papel é interceder e pedir perdão pela nação. Pelo pecado da nossa nação. Daniel fez muito bem isso. E a Bíblia vai dizer que ele diz assim, vá até a profetisa. Era uma mulher. E pergunta, o que é que Deus tem para nós? Eu queria que você acompanhasse comigo. Segundo as Crônicas 34, versículo 24. Olha só o que Deus fala para Josias. Segundo as Crônicas, capítulo 34, versículo 24. Estamos no culto de doutrina, de ensino. E vamos, se você puder tomar nota. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus fala. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei. Versículo de número 25. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. O 26. Porém, como essa palavra fala. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim eu lhes direis. Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. 27. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as palavras
contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. 28. Olha o que a parte B diz: eis que reinarei a teus pais, eis que reunirei. Deus está dizendo assim: eis que na sua morte vai se reunir os ossos, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Mas uma coisa eu te digo: os teus olhos, eles não verão todo o mal que hei de trazer. Porque você se humilhou quando ouviu a minha palavra. Você não vai ver o julgamento que eu vou trazer para essa terra. Eu vou trazer julgamento, mas porque você se deleitou da minha palavra, você não será testemunha. Eu posso dizer uma coisa: porque você tem se deleitado no Senhor, você tem visto a sua família de pé. O Senhor tardou um pouco o julgamento de Judá, porque alguém se humilhou diante da sua palavra. Ele, só porque, Josias, você se humilhou, os teus olhos não verão. O genuíno arrependimento vem pela palavra. Irmãos, não enxergue a Bíblia como um livro qualquer. Ela é viva. Jesus vive. E Ele é a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Eu queria ilustrar uma segunda história, que eu gosto muito também: Esdras. Esdras, ele sai do cativeiro, sacerdote, escriba. E o escriba, ele tem a função de escrever os mandamentos. O escriba, ele tem a obrigação de saber de cor todos os mandamentos. Exatamente 613 mandamentos Moisés deixou, o Senhor deixou através de Moisés. E ele tinha que saber os 613. 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. O que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. E ele era obrigado, como homem de Deus, escriba, a saber todos eles. Porque ele poderia ser chamado, diz assim: Esdras, o que é que diz o mandamento 435, 119? Ele tinha que dizer e aplicar. E a Bíblia diz que quando ele chega de volta a Jerusalém, ele vê algo estranho. O povo tinha casado com mulheres idólatras, estrangeiras. E a palavra dizia que não podia haver mistura entre o povo de Deus, casamento, e mulheres estrangeiras. E leia-se, mulheres que adoravam a Baal. E a Bíblia diz no capítulo de número 10 de Esdras que ele entra em pranto. Ele, quando chega na cidade, ele começa a chorar. Ele tem uma visão e diz: Senhor, e agora? E quando o povo vê Esdras chorando, diz assim: o que é que nós podemos fazer para mudar essa situação? A Bíblia diz que Esdras diz o seguinte: vocês precisam se arrepender e deixar os casamentos estranhos. E aí, quando você vai no livro de Neemias, capítulo de número 8, você vai ver Esdras pegando a lei. Ele pega um púlpito, ele coloca no meio da praça, ele escolhe alguns mensageiros. Pode colocar no telão, Neemias capítulo 8, versículos 5 e 6. Ele escolhe alguns mensageiros, e os mensageiros ouviam Esdras falar, e eles repassavam ao povo. Os mensageiros ouviam Esdras falar, e eles repassavam ao povo. Esse culto foi o maior culto de tempo que existe na Bíblia. Começou às 6 da manhã e foi terminar perto de meia-noite. Esdras falando a palavra da lei. Aí a Bíblia diz: e Esdras abriu o livro. Que livro é esse? A lei. À vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: amém, amém.
Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor com os rostos em terra. Versículo 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra. Se você lê a palavra e você não sente a sua alma rasgar, tem algo errado. O povo chorava, a alma ardia só em ouvir a palavra. Eu não preciso de muita coisa não, mas posso dizer, eu não preciso de mais nada a não ser a palavra. Deus vai usar profeta, Deus vai usar levita, Deus vai usar quem Ele quer. Agora a palavra é o fundamento. E o povo começa a gritar, a chorar. Aí Neemias diz: é dia de festa, porque eu vejo um povo chorando por ouvir a palavra. Por ouvir a palavra. Aí ele diz no versículo seguinte: ide e comais as gorduras e bebeis as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Partilha. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza em ouvir a palavra é a alegria do Senhor. Essa geração, ela tem se deturpado tanto porque ela tem se deleitado em pastores que estão nas redes sociais respondendo apenas uma pergunta: pastor, pode isso? Pode aquilo? Pode vestir verde? Pode usar uma melancia? Pode andar a pé? Esse tem sido o deleite da palavra. Aí nós temos hoje o maior índice de jovens depressivos, como nunca houve. Hoje o índice de adultério dentro da igreja se igualou ao índice de divórcio dentro da igreja, se igualou ao índice de divórcio lá fora. Isso é normal, irmão? Isso é falta de meditar na palavra. Hoje tudo é motivo para se divorciar. Ah, eu não aguento mais. Incompatibilidade de genes. Pelo menos na Bíblia não existe essa possibilidade de divórcio por incompatibilidade de genes. E aí, pastor, o que é que faz? Ora, vai orar. Os dois. Para aquilo que é incompatível se tornar compatível. E o povo não aguenta mais ouvir a doutrina do Senhor. Eles estão entregues às suas vãs doutrinas. Mas a Bíblia vai me ensinar que o arrependimento, ele vem pelo ouvir a palavra. Se você ainda não se arrependeu de algo, é porque você ainda precisa ouvir a palavra. Se arrepender. Ter uma vida firmada na rocha, na palavra. A palavra, ela nos conduz à oração. Pastor, eu não consigo orar. Eu não sei orar. Eu não tenho mais vontade de orar. Comece a ler a palavra. Porque a palavra, ela vai te conduzir a um momento de oração. Daniel capítulo de número 9, pode colocar no telão, versículo de número 1, eu vou ler até o versículo de número 3. Quando nós não conseguimos orar, vá para a palavra. Olha o que Daniel fala: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Médios, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, ou seja, a profecia de Jeremias, ele entendeu pelos livros da lei, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, versículo 3. Então, quando eu li no livro, que já tinha chegado o tempo da desolação, eu me dirigi o rosto ao Senhor, para buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza.
Está com dificuldade de orar? Comece a ler a palavra, porque ela vai te conduzir à oração. A revelação da palavra vai te conduzir a uma oração. Meu irmão, nem toda oração ela é certa. Nós temos que orar baseado na palavra. Eu posso dizer algo, não adianta eu subir um monte e passar 40 dias de jejum se eu não tiver com a palavra. É crendice. O que é crendice, pastor? É crença. Vai para o monte? Vai. Eu fui muito a monte. Infelizmente fechou o monte ali com Jesus. Mas eu quase uso capi o monte lá. Mas a palavra estava comigo. Porque a palavra conduzia a oração. E se a oração ela não for conduzida segundo a palavra, eu estou não orando, eu estou falando, enfim. Aí Daniel disse, Senhor, eu estou aqui fundamentado na palavra, porque Jeremias disse que eram 70 anos de desolação, mas está chegando ao fim, e eu vou orar. Quer revelação de Deus, irmão? Vá para a palavra. Não fique andando de lugar em lugar, querendo ouvir o que você quer ouvir. Porque, eu sou sincero, eu não entendo como não há uma correção dentro da igreja. É só Deus vai fazer, Deus vai lhe dar, Deus está tirando, e a palavra. Aí eu fico andando de lugar em lugar, lugar em lugar. Eu vou ali porque é fulano de tal, eu vou no outro lugar porque é ciclano. Deus vai falar, vai falar através da palavra. A maior revelação é a palavra. Ela é a maior e a fiel revelação é a palavra. Quando eu fui casar, eu disse, Senhor, não tenho dinheiro para casar. Estou dando uma resposta de Deus para alguém aqui. Eu estava desempregado. Eu era estagiário. A minha esposa era estagiária no Ministério Público Federal e eu era estagiário no Tribunal de Justiça. E o Senhor disse, é para casar, marca a data. Eu disse, Jesus, como é que a gente vai se sustentar? Aí eu estava orando, eu orava, e eu vou voltar a fazer isso. Eu orava com a cabeça na Bíblia. Mas tem alguma coisa? Não, eu orava assim, Deus falava comigo de uma forma diferente. E quando eu levantei a cabeça, eu vi na capa da minha Bíblia escrito João capítulo 2, versículo 2. Coloca no telão, por favor. Em uma visão, João 2, versículo 2. A resposta veio na palavra. E também foi convidado Jesus e os seus discípulos para o casamento. Aí Jesus me disse, me convida para o teu casamento, que não vai faltar nada. Decamuve a fôrega. Convida ele para dentro da tua casa, não vai faltar nada. Mas foi pela palavra que ele se revelou a mim. Quando faltava 3 dias para o casamento, 3, isso se passaram quase 2 anos, 3 dias para o casamento. Eu estava no meu trabalho quando chega um chefe novo. E ele diz assim, infelizmente eu vou ter que lhe tirar. Porque eu tenho um assessor e ele vem comigo. E eu fiz, amém. Mas Deus tinha falado comigo, a porta que eu abro, ninguém fecha. E aí eu cheguei, eu não estava nem pronto para falar isso, mas eu morei dentro da igreja durante 6 meses. Eu cheguei nessa igreja e eu sentei no sofá. Eu disse, Senhor, fala comigo. E o Senhor disse assim, abra em Apocalipse 3, versículo de número 7. E quando eu abri, estava escrito assim, e ao anjo do Senhor, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. E ele disse, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti te pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Eu comecei a chorar ali sentado no sofá, sem falar com ninguém. Aí Deus toma a profeta, e ela sai lá do quintal, e ela diz assim, eu não falei contigo, meu filho?
Apocalipse 3, versículo 7. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas primeiro Deus se revelou através da sua palavra. As maiores experiências que eu tive foi através da revelação da palavra. E depois de 3 dias, o chefe que eu trabalhava disse: olha, eu vou para tal lugar só para você não perder o seu emprego. Irmão, apenas um assessor. Alguém sair do lugar onde está para ir para tal... É porque o Senhor, Ele sabe trabalhar. E eu e você, nós não entendemos. E foi-se assim, e estou eu aqui há 10 anos. Dia 22 de fevereiro deste ano, completou-se 10 anos que eu estou nesse mesmo cargo. Livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento alguém pode chegar e dizer assim: olha, foi muito bom, você é muito bom, mas até aqui o Senhor tem cumprido a sua palavra. E Ele vai cumprir. E eu quero que você entenda que tudo vem pela palavra. Então, a oração, a palavra, ela nos conduz a um momento de oração. Atos capítulo 2, eu já estou chegando ao fim, versículo 42 e 43, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, 43, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quer viver sinais e maravilhas? Perseverem na doutrina dos apóstolos, que é a palavra. Prodígios e maravilhas vêm pela palavra. A palavra nos instrui a fazer discípulos. Mateus capítulo 28, Deus vai falar com a grande comissão. A última instrução. E aí eu vou finalizar com ela. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18, se eu salvo engano. Que era a última comissão, a última instrução que eles davam aos discípulos. E chegando Jesus falou dizendo: és-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aí, por último, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele veio, cumpriu a lei, e agora chegou o momento da gente guardar o que ele ensinou. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. E eu volto para Josué. Seja forte e corajoso. Mas não seja forte e corajoso para levantar uma espada e nem um escudo. Seja forte e corajoso para meditar na palavra. A palavra, ela é o fundamento da igreja. E eu estou trazendo essa palavra essa manhã, porque o Espírito Santo, ele falou comigo. E disse: muitos não se deleitam mais na minha palavra. Se deleitam em doutrinas de homens. Sabe por que eu não perco meu tempo discutindo doutrina? Quem é arminianismo, quem é calvinista? Porque tem um povo no meio querendo Jesus. Perco não, meu irmão, meu tempo. Eu nunca vou chegar na palavra e digo: eu tenho que aprender isso, porque se alguém... Não, irmão. A palavra diz isso e é isso. Agora, se você acha que é de Armínio, que é de Calvino, que é de fulano, que é de Cicrano, que é de Constantino, irmão, eu quero saber o fundamento de quem foi. Foi de Jesus, glória a Deus. Então é dele a palavra. A palavra nem é de Armínio e nem é de Calvino, é do Senhor. A palavra é dele. Você me dá só mais 2 minutos. O último conselho. O conselho que Davi dá a Salomão. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Versículo de número 2. É isso, Jesus. Espero que seja. Coloca no telão, por favor. Davi está prestes a morrer.
Desculpa, primeiro livro de Reis. Davi está prestes a morrer e ele chama Salomão, seu filho. Primeiro livro de Reis. Capítulo de número 2, isso. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois sê homem. E o segundo conselho ele diz: e guarda a ordenança do Senhor, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Parece que Davi pegou o livro de Josué e disse assim: aqui está o segredo. Ô Salomão, você vai ser muito sábio, agora não se desvie da palavra não. A rainha de Sabá, quando ela descobre que havia um rei tão sábio, ela disse: eu preciso ir lá. E ela escuta, ela faz perguntas difíceis a Salomão e ela fica impressionada. Mas o importante não é o início, é o fim das coisas. E o final não foi tão bom de Salomão. Guarde a palavra. Nessa manhã o Senhor diz à sua igreja: medite na minha palavra. E eu vou lhe dar força para você meditar na minha palavra. Arrependa-se pela palavra. Tenha revelação pela palavra. Não se preocupe não, porque quando você começar a meditar na palavra, Deus toma profeta e Ele dá a resposta para você. Eu lembro-me, pode ficar de pé. Eu lembro-me quando algumas pessoas aqui já conhecem esse testemunho. Quando eu estava sofrendo uma perseguição numa cidade, o pastor Vinícius não era pastor na época, mas ele me ligou num momento muito difícil, isso há uns 10 anos atrás. E Deus se revelou através da sua palavra e do seu servo. Ele disse: Lucas, eu estava aqui tocando violão e Deus me deu uma palavra. Daniel 9:23. E eu tinha feito um clamor ao Senhor, não tinha nem 5 minutos. E a palavra diz assim: no início das tuas súplicas eu vim, porque você é muito amado. Agora para e entende a visão. E depois da palavra, Deus tomou o homem de Deus. Ele não sabia que eu estava sendo perseguido. E o Senhor falava assim: ninguém toca em você. Ele repetiu isso por 7 vezes. E ele disse: você está dentro da fornalha, mas ela ainda falta acender 7 vezes. E eu disse: Senhor, ainda ela vai acender 7 vezes. Ele disse: é, meu filho, é porque o quarto homem aparece aí. Quando ela é aquecida, aí o quarto homem aparece. Mas foi através da palavra que a resposta veio. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, orasse ao Senhor, pedisse força a Ele, sabedoria, entendimento para você ter uma vida de meditação na palavra. Quer ser bem sucedido? Tem a palavra debaixo de você, com você. Quer ter os caminhos prósperos? Tenha a palavra com você. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. A tua palavra, ela foi pregada. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida de meditação na tua lei. Que sinceramente nós tenhamos essa meditação. Que o teu povo, ele a partir de hoje, eles vivam algo diferente através da meditação da tua palavra. Que o Senhor se revele a nós através da tua palavra. Assim nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus. E todos dizem amém. Vocês vão voltar para a casa de vocês olhando essa palavra de uma forma diferente. Peça a Deus para queimar dentro de você, que a sua alma seja rasgada quando você estiver lendo essa palavra. Às vezes eu estou meditando na palavra, eu vou para uma janela do meu apartamento e fico olhando, Deus falando comigo, minha esposa, está olhando o quê aí? Eu digo: não, Jesus está falando comigo na sua palavra. E eu espero que... Tinha outras coisas aqui, mas não vai dar tempo, como a fé,
porque a fé ela vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que quando a gente escuta muita coisa que não é de Deus, a gente não adquire fé. Quando a gente entra no nosso carro, que a gente coloca algo que não é do Senhor, começa a ouvir algumas coisas que não adoram o Senhor, que não engrandecem ao Senhor, que eu começo a ouvir muita coisa que não é a palavra, e aí, como não é a palavra, eu não adquiro fé porque eu não estou ouvindo ela. Porque a fé ela só vem pelo ouvir a palavra. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo ele continue nos conduzindo através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém?